Sejam bem-vindos à prática de classificação por ciclonagem. O Ciclone foi desenvolvido na Holanda e é um equipamento padrão de classificação para a separação de partículas finas, que utiliza da força centrífuga para gerar diferentes velocidades de sedimentação das partículas em um meio fluido, permitindo assim a separação. Ele não possui partes móveis, pois é constituído por um vaso cilíndrico e um cônico, possui uma entrada de alimentação tangencial à parte superior do vaso cilíndrico e duas saídas. Uma na porção superior, que é um cano introduzido no centro da base superior da porção cilíndrica, denominado Vortex Finder, por onde sai o overflow constituído de partículas finas, e o outro na porção inferior da parte cônica, chamado de apex, por onde sai o underflow constituído de partículas grossas. Tendo em vista que a força promotora da sedimentação é a força centrífuga, a qual é gerada a partir da alimentação da polpa, que é feita de forma tangencial ao hidrociclone, tem-se que ocorre a geração de vórtices no interior do ciclone que tem direções opostas. As partículas mais grosseiras são direcionadas em sua maioria para as paredes do hidrociclone, o qual tem um fluxo helicoidal descendente, enquanto as mais finas se concentram no centro dele, o qual tem um segundo fluxo helicoidal ascendente. Isso se deve ao fato de que quanto maior for a massa da partícula, maior será a força centrífuga, logo maior será a velocidade de sedimentação, que é obtida a partir do equilíbrio das forças atuando na partícula, isto é, o equilíbrio entre a força centrífuga e o empuxo somado à resistência. A prática objetiva é apresentar o funcionamento da classificação por ciclonagem, determinar as curvas de partição do hidrociclone, realizar a calibração das curvas de partição a partir dos modelos de Petch-Lichtenhall e determinar o diâmetro de corte D50 do hidrociclone. Para isso, vamos seguir a seguinte metodologia. Para a prática, é necessário uma amostra de minério com granulometria fina, duas provetas para a coleta dos produtos, um hidrociclone, água, agitador, balança, bandejas e uma chapa. O equipamento utilizado consiste em um tanque, onde é adicionado a água e a amostra. Então, uma bomba d'água vai bombear a polpa por essa tubulação até chegar no manômetro, que medirá a pressão de alimentação do ciclone, que está dentro deste cilindro. Então, a partir desse cilindro, tem uma tubulação para a passagem do fluxo do overflow, que é esta, e outra para a passagem do fluxo do underflow, que é esta. Este é o agitador usado. Esta é a bomba d'água. O procedimento é o seguinte: deve-se adicionar ao tanque a água. Então, liga-se o inversor conectado à bomba d'água, que permitirá ajustar a pressão de alimentação. Em seguida, é adicionada a amostra de minério para formar a polpa, que no caso possui 20 litros. Durante esse procedimento, é realizada a agitação constante da solução para homogeneizar até atingir o equilíbrio do sistema. Então, são realizadas simultaneamente as coletas dos produtos do overflow e do underflow nas provetas. Este tempo de coleta deve ser cronometrado. Estes são os fluxos do hidrociclone após atingir o equilíbrio. O superior é o underflow com maior porcentagem de sólidos e inferior é o overflow com menor porcentagem de sólidos. Aqui está sendo feita a coleta dos produtos do hidrociclone. Esta equação é utilizada para o cálculo da força centrífuga que age sobre o material dentro do hidrociclone. Com essa equação e os dados de balanço de massa granulométrico, é possível calcular a recuperação de massa no underflow em porcentagem, podendo assim analisar as perdas nesta fase do processo. Por causa dos erros de consistência dos valores finais obtidos pela equação anterior, é necessário fazer a correção dos valores de alimentação do hidrociclone. Então, torna-se necessária a obtenção da recuperação global por esta equação. Agora, com os valores globais de recuperação mássica, pode ser feita a correção dos valores de alimentação do hidrociclone por meio desta equação, que permite obter a porcentagem retida de alimentação recalculada.
Após a correção dos valores de alimentação, por meio dessa equação, é feita a correção da recuperação mássica real, que são gerados os valores de partição corrigida e de D50 e D50C. Esta equação permite calcular o diâmetro de corte D50 do material analisado. Essas equações são utilizadas para o cálculo da massa de minério, polpa e massa de água, sólidos e afins nos ensaios. Para realizar a calibração das curvas de partição, foi utilizado este modelo de Lichtenhall e este modelo de Pritch. Tendo em vista que se tem os dados sobre porcentagem de sólidos na alimentação, pressão de alimentação, massa de polpa no overflow e underflow, densidade do minério, que foi obtida por picnometria, tempo de coleta, volume da polpa no overflow e underflow, e granulometria do produto, em porcentagem retida simples, pode-se calcular, por meio do tratamento de dados explicado, a massa de minério, a massa de água, massa de polpa da alimentação, volume de polpa da alimentação, densidade de polpa, massa de sólidos, porcentagem de sólidos e vazão do overflow, underflow e alimentação. Aqui tem um exemplo de dados gerais medidos e calculados para o ensaio 2. Então, pode-se criar as curvas de partição para os ensaios. Elas permitem ter um controle do processo a partir da previsão das distribuições de tamanho das partículas. Com elas, é possível avaliar a eficiência dos ciclones por meio dos modelos matemáticos e também determinar o D50, que é o tamanho de partícula para o qual ocorre a possibilidade de 50% do material ser direcionado ao underflow ou ao overflow. Isso é, D50 é o diâmetro mediano da separação. Esta é a curva de partição real e corrigida no ensaio 1. Na curva real, existe um bypass associado a ela, o qual precisa ser corrigido, pois é importante que a curva passe pela origem. Mas o que é bypass ou curto-circuito? Vamos ver agora. Castle, em 1952, explicou o bypass ou curto-circuito da seguinte forma: independente da ação do campo centrífugo e dos mecanismos de classificação que ocorrem dentro do ciclone, uma parcela dos sólidos presentes em todos os tamanhos de partícula é arrastada pela fração da água alimentada que vai para o underflow e descarrega pelo apex. Portanto, as partículas da alimentação se repartem entre os dois produtos em função dos mecanismos de classificação e também em decorrência do arraste pelo fluxo da água, ou aderidas a outras partículas, o que impede a classificação destas, dando origem ao bypass, o qual é determinado a partir da recuperação do underflow real presente na abertura de 0 micrômetros de cada ensaio, valor que, segundo a teoria, deveria ser nulo. Essas são as curvas de partição reais dos 4 ensaios. E essas são as curvas de partição corrigidas dos 4 ensaios. A partir do D50, é possível normalizar e padronizar as curvas de partição, o que permite comparar ciclones ou condições de ensaio diferentes. Estas curvas foram elaboradas ao relacionar o tamanho das partículas dividido pelo D50, em função da recuperação underflow corrigida de cada ensaio. Aqui nós temos a tabela com os valores de bypass e D50 em micrômetros para cada ensaio. É esperado, para uma mesma pressão de alimentação, mas diferentes porcentagens de sólidos, que com o aumento da porcentagem de sólidos a viscosidade aumente e então a sedimentação é dificultada. Logo, o D50 será mais grosseiro, mas isso não ocorreu nos ensaios 1 e 2. Uma das justificativas pode estar relacionada às falhas operacionais, fazendo com que o ensaio 2 apresente vazão e pressão menores do que o ensaio 1. Mas nos ensaios 3 e 4 ocorreu o esperado. Ademais, com o aumento da pressão, é esperado que o bypass aumente, pois as chances de arraste são maiores, o que dificulta que as partículas finas se direcionem ao overflow. Estas são as curvas de partição calibrada pelo modelo de Lichtenhall. E estas são as curvas de partição calibradas pelo modelo de Pritch. E para essas curvas, foi usado o método de Pritch para determinar um valor de m teórico.
Nessa tabela, nós temos as constantes alfa, m e m teórico calibradas para as curvas de partição de cada ensaio. Estas são utilizadas como indicadores de eficiência de classificação. Logo aqui nós temos que o ensaio mais eficiente dos quatro foi o ensaio 3, o que já era o esperado. Tendo em vista que as curvas de partição objetivam representar e compreender o processo de classificação, foi concluído que para pressões de alimentação mais elevadas tem sua maior eficiência de separação, pois com pressões mais elevadas ocorrerá um aumento das velocidades tangenciais e angulares, aumentando a força centrífuga, o que aumenta a velocidade de sedimentação e permite obter um aumento na eficiência de separação. Ademais, foi concluído que uma maior porcentagem de sólidos resultou em maior eficiência de separação, em razão da polpa ficar menos viscosa, o que aumenta as velocidades tangenciais e angulares, aumentando a força centrífuga, que aumenta então a velocidade de sedimentação, levando a um aumento da eficiência. Portanto, o ensaio 3 apresentou a maior eficiência de separação entre os quatro ensaios, em razão de ter maiores pressões e menor porcentagem de sólidos, resultando em melhores valores de alfa e m, o que consequentemente reduziu o valor de D50. Detalhe-se que o D50 não é indicador de eficiência. Obrigado.